Notícias do momento, edição internacional com vocês aqui. Bem-vindo você ao nosso canal, que você tem um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. E vamos lá diretamente ao nosso vídeo de hoje. Estamos aí com muita coisa acontecendo. Parece que o mundo inteiro está, desabando aí na nossa cara. Gente do céu, o que é isso? Notícia do momento, né? Então aí Trump ameaça ataque 20 vezes mais forte. Nossa, já foi forte esse, agora ele está ameaçando 20 vezes mais forte. Tá louco, gente, né? Estou só acompanhando de perto para não ficar por fora. Então essa é a nossa capa internacional hoje. E também no nacional, a CPMI abre frente de investigação contra o Mora. A coisa tá ficando feia pro lado do homem também. E nossos vídeos tradicionais, música e oração, comece bem o seu dia, transição planetária, atualizações de notícias nesse domingo, né? Vai lá, muito legal. Então, o Forcário era um laranja, os cortes do Matrix Podcast, a gente tá botando uns cortes aí bem legais aí, você vai gostar. E alerta, é tudo um filme, né? Tudo um filme, controle, manipulação, controle, é tudo um filme. Como será a limpeza da Terra, outros vídeos que estamos fazendo aí, né? E também a gente vê aqui o nosso redes sociais, o Disperso da Era do Aquário e o Luciano César, o Matrix Podcast foi maravilhoso, você pode assistir ainda. Vamos lá então. A ressonância de ontem foi 87, depois dia 11, ontem, há 2 dias ela bateu 80 e pouco, ela ficou bem alta, né? A ressonância está muito alta mesmo, temos que acompanhar esse processo aí. Notícia internacional com vocês aí agora, postagem da Casa Branca. Alguém pode mandar para o defunto, né? Diz assim que domínio americano inabalável. Os objetivos da América serão alcançados. E graças à força desses bravos guerreiros aí do bem, as coisas estão indo maravilhosamente bem. Então precisamos que você acompanhe o que está sendo postado pela Casa Branca e pelos órgãos competentes ali, tá? Então aqui, Estados Unidos estreiam drone kamikaze Lucas em ataque fulminante contra milícias ligadas ao Irã. Veja o vídeo, aqui um drone Lucas ali, que ele chegou e ele entrou dentro de um pavilhão local aí onde tinha muita gente, né? E o Irã exibe arsenal gigante de drones em vídeos sombrios de cidade de mísseis subterrâneas. Eles têm essas cidades que em breve serão identificadas pelo bombardeiro B-2 Spirit. A coisa vai ficar feia mesmo. E o Irã está coberto de fumaça após ataques de Israel. E urgente, base francesa é atingida por drones iranianos, diz a Reuters. O mundo está em um conflito sério mesmo. Olha só a fumaça do Irã, eles não têm mais jeito mesmo, estão acabando ali com a população. E Trump ameaça ataque 20 vezes mais forte se Irã fechar Estreito de Hormuz. Ele promete coisas ainda muito sérias. Olha assim, olha aqui também vemos a foto de Israel. Olha a onda de foguetinhos renovada através do norte de Israel. Olha quantos foguetes têm sido derramados ali. E baterias antiaéreas de locais que estão sendo alvejados aí de monte ali a parte de Israel, né? E os Estados Unidos só devem conseguir escoltar navios pelo Estreito de Hormuz no final do mês, diz secretário. A afirmação é de secretário de Energia Chris Wright em uma entrevista. Segundo ele, ao final do mês seria bastante provável. Ou seja, então, então o porta-aviões de 13 bilhões de dólares dos Estados Unidos enfrenta a operação fora do padrão e expõe crise entre militares a bordo. Então esse porta-aviões de 13 bilhões de dólares, um dos maiores do mundo, parece que é o Gerald Ford, né? Enfrenta a operação fora do padrão e expõe crise. Ou seja, há um conflito interno, eles tiveram também algumas baixas internas, tiveram alguma questão de um incêndio na lavanderia, segundo eles falam, não sei se dá para acreditar, né? Esse é o porta-aviões de Gerald Ford e outros também que estão sofrendo grandes baixas, assim, não, grandes não, mas estão sofrendo alguns problemas técnicos aí que não são fáceis de operar, né? Então existe sim uma crise entre os militares a bordo de insubordinação ou algo parecido, né? Então, helicóptero Black Hawk abate drone iraniano que se aproximava do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Eles querem também atacar o Burj Khalifa e os prédios de Dubai. A gente vai ver também que o Dubai foi atingido por um drone em algum local ali. E a mídia iraniana confirma que o novo líder do Supremo foi ferido por ataques
dos Estados Unidos e de Israel. Ele, né, já sabe que não vai viver muito não, porque ele acabou também. Então o novo líder do Irã, Mujtaba Khamenei, declara que todas as bases militares dos Estados Unidos na região devem fechar imediatamente e serão atacadas. Então o novo líder ordena que o Estreito de Hormuz permaneça fechado para utilizar todos os recursos disponíveis para fechar ainda mais e tornar medidas mais duras em áreas vulneráveis dos inimigos. Então o Estreito de Hormuz é uma parte ali que está causando problemas para todo mundo, né? E o novo líder teve sim fratura no pé e laceração facial. Ele recebeu destroços, né, daquele foguete que chegou perto onde ele estava. E o presidente Trump disse que o líder supremo está vivo, mas danificado, ou seja, ele está meia vida, né? Eu acho que ele provavelmente está vivo de alguma forma. Então ele fala que está vivo, mas não está, está danificado. Ele teve uma perna amputada e muitas coisas estão sendo faladas sobre ele. E os Estados Unidos e Israel dizem as notícias que usaram armamentos alienígenas para atacar o Irã. E isso fez com que o Irã caísse em poucas horas. Conheça as tecnologias avançadas usadas no combate dessa entrada ali no Irã, né? Eles confirmam que a gente já tem falado há tanto tempo que sim, existem armas e artefatos que nós não conhecemos que estão sendo usados. Então primeiro eles cegaram os radares do inimigo com esse avião, a Growler. O Growler é um avião que ataca os radares, e os radares ficam todos eles desorientados com esse assunto do Growler. E depois aí centenas de mísseis cruzaram o Golfo, os Tomahawk, e foram direto para o seu alvo. A ironia também, destruíram o Irã com o próprio drone iraniano. O Irã tinha um drone que eles fabricavam muito potente, eles conseguiram captar copiaram o modelo e transformaram ele num americano Lucas é o nome dele, que é um drone que pode ser enviado com uma carga útil. E também esse bombardeiro de 2 bilhões de dólares voou 40 horas sem parar, desde o Missouri, a sua base, até o Irã, né? 40 horas sem parar, com reabastecimento. E os caças invisíveis, depois disso, então abriram o céu, abriram um caminho e dominaram o céu para atacar os alvos que estavam já prontos ali para isso, né? Então fala que parte disso foi utilizado também uma inteligência artificial, que depois a empresa que fez esses planos aí acabou sendo banida. Mas é evidente que houve muitas ações falhas também, como isso aqui. Os Estados Unidos gastaram mais de 100 milhões de dólares em bombardeios que atingiram desenhos feitos no chão pelos iranianos. Eles desenharam uns aviões ali e acabou sendo, né, os desenhos acabaram atraindo o alvo dos focos e veja só que foi o desenho ali enganou direitinho, né? Direitinho. E o Irã também usou milhares de tanques infláveis comprados na Shopee para enganar o exército dos Estados Unidos. Veja só, os tanques infláveis ali era uma coisa incrível que eles fizeram, né? Um tanque inflável mesmo para... isso aí é um método utilizado já desde a Segunda Guerra Mundial, onde eles utilizavam caminhões infláveis e uma série de coisas para enganar o inimigo, né? E conseguiram mesmo, conseguiram. Que coisa de louco, né? Minha Nossa Senhora, a coisa não está fácil. Bom, começando aqui também, pela primeira vez desde o início do conflito, né, desse conflito, Estados Unidos retiram sanções contra o petróleo da RU. Então ele liberou a compra de petróleo russo por 30 dias. 30 dias eles podem comprar petróleo russo porque está agora liberado por causa, né, desse conflito aí. Mas a parte danosa de tudo isso é o Trump diz que já ganhou esse conflito, mas se espalha ainda mais pelo Oriente Médio. Vemos um navio de bandeira tailandesa que foi alvejado, foi atingido ali, né, e está bastante comprometido do seu casco, provavelmente não vai resistir, a não ser que a pessoa consiga ali colocar ele de novo, né, tirando o óleo que foi incendiado ali, tudo uma situação difícil mesmo acontecendo, muito difícil mesmo.
E também os Estados Unidos vão libertar 170 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica de petróleo americano para acompanhar o mercado, né? E o presidente prepara-se para invocar poderes da era da G-Fria para aumentar a produção de petróleo na costa do sul da Califórnia, informa a Bloomberg. O Irã diz aos Estados Unidos que não conseguirá baixar o preço do petróleo e da energia. Prepare-se para $200 o barril. Olha só, né? Então, $200 o barril, né? Que coisa, né? E aqui vemos uma outra foto desse navio tailandês. O Irã atingiu um navio tailandês que tentava passar, foi atingido e ele provavelmente não vai conseguir se restabelecer novamente, né? Então, mas o Trump disse sim que as empresas devem usar o Estreito de Hormuz. E o mundo enfrenta a maior interrupção de fornecimento de petróleo já da história. E o FBI avisa a Califórnia que o Irã quer atacar a costa oeste dos Estados Unidos em retaliação aos ataques americanos, informa a ABC News. Ou seja, a costa oeste, ali a Califórnia, né? E quer atacar com foguetes, com alguma coisa. E o preço de um barril de petróleo que está agora acima dos $100 pode rumar para um valor aí tipo $150, até quem sabe chegar nos 200 que foi falado. Aí seria um caos total, né? Também o senador Lindsey Graham, se você pensa que os preços da gasolina estão altos, então se acontecer de o Estreito de Hormuz for fechado, ele controlará os preços da gasolina para sempre. Então é isso que está acontecendo ali agora. É uma honra de lutar a seu lado, diz um rádio, um diálogo entre pilotos dos Estados Unidos e de Israel. E muitas imagens mostram aí bombardeiros, né? Estados Unidos divulga imagens de bombardeio feroz contra aeronaves iranianas. E avião de reabastecimento americano cai no oeste do Iraque. É um avião gigante mesmo, um avião Boeing, um Stratotanker. É um avião de 4 turbinas gigante que transportava combustível para os aviões, aeronaves lá, e de fato ele caiu e a gente imagina que, né, os passageiros conseguiram se salvar, né, mas ele de fato foi ao solo. E Estados Unidos investigam possível arma secreta de micro-ondas capaz de afetar o cérebro, é uma arma americana. E aqui também ataques no norte de Israel assolam a área, muitos ataques em Israel acontecendo. E aqui vemos esse avião, o Stratotanker KC-135 da Força Aérea, que reabastece um Super Hornet na Marinha durante a operação Epic Fury, Fúria Épica, né? Então eles têm um procedimento padrão ali, muito perigoso inclusive, né? Mas é possível que isso seja feito. E o incêndio relatado a bordo do Gerald Ford, as autoridades dizem que não está relacionado com o combate. Foi um incêndio de outras maneiras, né? Aconteceu, segundo eles, na lavanderia do navio. Então o navio iraniano navegou muito perto do Abraham Lincoln e os Estados Unidos dispararam contra o navio. Aqui esse é o Abraham Lincoln, que é outro porta-aviões também gigante que está sendo trazido aqui, um porta-aviões enorme, né? Então esse navio iraniano navegou e tentou chegar perto e lançar foguetes e tal, mas ele foi abatido, né? E dispararam contra o navio. Aqui mais uma foto também do navio da Tailândia, que pegou fogo, né, através do míssil. E é um navio de Bangkok, Tailândia. Então, pelo menos 2 marinheiros dos Estados Unidos ficaram feridos após um incêndio no interior da lavanderia principal do Gerald Ford. Então, 2 marinheiros foram feridos quanto a isso mesmo. E as forças americanas permanecem centradas em objetivos militares muito claros para eliminar a capacidade do Irã de projetar poder contra a América e seus vizinhos, tá? Então é muito claro o que eles estão fazendo. Últimas notícias também: Dubai teve ataque, um drone iraniano atingiu a icônica torre Creek Harbor, um dos marcos mais luxuosos da cidade, e o fogo alastrou-se pelos arranha-céus. E ocorreram evacuações em massa e o horizonte de Dubai ardeu em chamas à meia da noite, né? Então chamas aí no edifício Creek Harbor em Dubai.
Enquanto isso, as bolsas despencando, né? Quase US$ 1 bilhão eliminados do mercado de ações dos Estados Unidos hoje. Então foi muitas empresas caindo forte, né? As principais empresas de comunicação, do Google, caindo forte, forte, forte. E a China alerta para os Estados Unidos que um efeito apocalíptico que estaria sendo trazido para o mundo. O dólar hoje sobe mais de 1% e bateu 5,24, segundo o exterior, com o conflito no Irã. Última hora, 37 adolescentes desaparecidos foram resgatados ao sul da Califórnia durante uma grande operação contra o tráfico de pessoas envolvendo xerifes e agentes federais. Vários suspeitos foram detidos nessa operação. 37 adolescentes recuperados, né? Olha só. E a Fox News relata também um enorme esquema de fraude de saúde dos contribuintes da Califórnia. Aí, por exemplo, a identidade de um médico apenas de 87 anos foi usada para registrar 76 mil reivindicações, representando US$ 600 milhões em Los Angeles. Então, eu nunca cobrei o Medicare para nenhum desses pacientes, olha só, né? Então, tem também esses fraudes na saúde que têm que ser interrompidos aí quanto antes. Bom, ABC da Espanha. Trump ordena que a tutela sobre a Venezuela seja também militar, ou seja, eles vão ter que entrar lá de maneira militar também, não só de uma maneira política, né? Então eles vão conseguir sim fazer isso aí, tá? E Maduro grita: "Eu sou o presidente", em prisão dos Estados Unidos após a queda. Então é uma loucura o que ele está fazendo, né? Dizendo coisas que não tem sentido, né? Aí parece a foto dele, é bem diferente também aqui, né? Essa foto azul aqui tá diferente, né? Bom, aqui tá: Maduro grita a noite inteira que foi sequestrado e é o presidente da Venezuela, diz ABC News. Aí grita, então tem ataques de delírios, né? Gritando. Bom, aqui mais essa: uma enorme vindicação para o presidente. O contabilista de Epstein tornou-se a quinta testemunha sob juramento e não estava envolvida com Epstein. Imagina, Trump diz que os democratas não esperavam que isso acontecesse, eles falharam, ou seja, mais nomes sendo trazidos aí para o domínio público dos nomes de Epstein, né? Tudo acontecendo. E quando os normalizadores descobrirem sobre os nossos pequenos, sobre o Adria e o Chrome, né, palavras novas terão que ser criadas para substituir a fúria, o ódio, a raiva, que não será suficientemente forte para esses políticos que fizeram maldades com os pequenos, né? Então a gente vê muita gente aí grande, muita gente dando beijos, beijos na boca de criancinhas, de coisas assim, né? Então há muita coisa acontecendo. Isso aí vai ter que ser trazido à tona. Esse aqui também, né? E Kim Jong-un leva a filha para assistir teste de míssil na Coreia do Norte e provoca alerta mundial. A luz verde está se acendendo aí para que as coisas aconteçam, né? Green light, vai aí, ó. Isso 2022, parece que, né, a operação Storm está chegando mesmo aí, tá? E aqui, ó, é um desenho muito bonito que eu sempre gosto de colocar, né? Da grande pirâmide, que é comandada lá em cima pelo capiroto, pelo Baal, que aí embaixo comanda as famílias reais, que comanda daí os Rothschild, os Rockefeller, né, os sionistas, o Vaticano, a Freemason, e aí que comanda os líderes mundiais, G20, os presidentes, que comanda os artistas, né, que comanda daí as indústrias farmacêuticas e tal, que comanda o público. Então essa é a estrutura de poder do mundo. E a gente vê lá em cima aqui uma outra imagem também, né, que eles controlam o mundo por fake news, pela pressão, pela força e para fazer maldades. E tudo isso está acabando agora, felizmente, né? Nós vamos ver agora a notícia nacional, na outra edição, que o Brasil também faz treinamento militar em meio às tensões, e parece que aqui um navio militar brasileiro com mísseis e canhões cruza Itajaí e chama a atenção também do pessoal ali. E a gente vai ver também sobre o nosso capitão que foi para a UTI nesses últimos horas, e a gente vai ver loguinho sobre isso aí para ele, então, tá? Então eu agradeço a presença de vocês, né, compartilhando o nosso vídeo para outras pessoas. Quem puder ajudar o canal aqui, deixa aqui a nossa participação, tá? Dá uma forcinha aí. Um abraço, a luz vencer!